Fala turma, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui um vídeo onde nós resolvemos questões de português, assunto conjunções. Eu não sou professor dessa matéria, vocês sabem, mas nós resolvemos juntos. Eu comentei, outras pessoas também comentaram, conferimos aí na teoria, no gabarito, tá? E eu vou deixar também o link do caderno de questões que nós utilizamos para resolver essas questões aí. Se você quiser, faça o login na sua conta lá no Tec Concursos, entre nos comentários das questões, leia ali o que os professores estão explicando, se aprofunde um pouco mais, tem um mini resumo também, tá bom? Vamos conferir essas questões. Assunto muito importante para a prova do CESP, bastante cobrado e que tem vários pontos escorregadios, então compensa a gente resolver bastante questões disso aí. O link é esse aí do Tec Concurso. Isso. Então, beleza. Então, vamos já partir nessa 54 aí. Dá o start aí, beleza. Eu falo o seguinte, ó, o trecho para que ele consiga por si próprio iluminar sua inteligência e sua consciência expressa uma condição em relação à oração, despertando sua cooperação. Vamos ver aqui. O trecho para que ele consiga por si próprio iluminar sua inteligência e sua consciência. Tá, nesse trecho aqui que nós vamos ter que avaliar. Expressa uma condição em relação à oração, despertando sua cooperação. Vamos ver no texto aqui. Para o filósofo grego, o papel do educador é, portanto, o de ajudar o discípulo a caminhar nesse sentido, despertando a sua cooperação para que ele consiga, por si próprio, iluminar sua inteligência e sua consciência. E aí o enunciado está falando que a segunda parte, olha, né? Segunda parte, para que ele consiga, por si próprio, né? Aqui, ó, que está emendado aqui com cooperação aqui no texto, ó. Para que ele consiga, por si próprio, iluminar sua inteligência e sua consciência. Então, o enunciado está falando que essa segunda parte aqui, ela expressa uma condição em relação à oração anterior, né? Que é um trechinho só, né? Despertando sua cooperação. Ele falou oração, né? Porque tem um verbo, né? Despertando. Despertar. Isso. Então, despertando sua cooperação. Então, quer dizer que a segunda parte gera uma independência. Tá. O que você acha dessa questão aí? Eu acho que esse para aqui que vai ser o definidor aqui dessa situação, né? Acho que esse para tá com o sentido de, não de condição, mas de finalidade, né? Eu creio. Eu gosto de ver aqui. Despertando, ó, só um pedacinho ficou, despertando sua cooperação, para que ele consiga por si próprio iluminar sua inteligência. O para, na maioria das vezes, ele exerce uma função de finalidade, né? E aqui me parece que está nesse sentido, de finalidade, não final, entende? Mas de finalidade, de intenção. Sim, foi isso que eu pensei também. Ele está dando mais uma ideia de finalidade, né? Não de condição. Parece que sim, Não porque de condição. as condicionais, elas são geralmente bem corriqueiras, né? As conjunções condicionais. E aqui não tá com essa ideia, não. Sei lá, eu marcaria errado isso aqui. Não, eu também. Vamos ver aqui se é errado, se é certo. Eu concordo com o que você falou aí. Deixa eu ver aqui. Ó, errado, questão errada. Errado, né? Então, beleza, é isso mesmo. Isso aí. Vamos para a próxima aqui, questão 55. Opa. No terceiro quadrinho, o pensamento de Mafalda é introduzido por uma oração adversativa, que apresenta ideia que contrasta com as ideias veiculadas nos quadrinhos anteriores. Tá, então o que ele está dizendo que é uma oração adversativa, né? Que contrasta essa finalidade da adversativa mesmo, né? Tem que observar, porque às vezes ele coloca aqui
por exemplo, adversativa. E aí ele faz essa conceituação aqui, essa explicação, ó, que apresenta ideia, que contrasta e tal. E aí ele pode colocar a definição de um outro tipo de conjunção, por exemplo, concessiva, né? Ele vai dizer Sim. que é uma oração adversativa. Beleza, só que aí na hora de conceituar, ele não conceitua adversativa, mas sim a concessiva. Então, tem que observar se a explicação está casando, isso já aqui no enunciado, está casando com o que ele está falando que é, entendeu? Isso. Tem que observar isso também. Aqui, pelo que eu estou vendo, não divergiu, né? Não teve, já no enunciado aqui, né, que é para dizer se está certo ou errado, ele colocou adversativa e apresentou o que é um Deixou claro, né? adversativo, Deixou bem né? claro. Então, o pensamento, e ele está falando que é no terceiro quadrinho, então, vamos ver aqui. A gente vai ter que ler os outros, né, para saber. Mas vamos primeiro no específico que ele está falando, aí depois a gente vai no contexto, dá uma voltadinha para trás, 1, 2, 3. Ó, mas finalmente pobreza se concretiza. Mas finalmente a pobreza se concretiza. A proeza. É proeza, né? Deixa eu ver aqui. Proeza, mas finalmente a proeza. A proeza se concretiza. Eu estou sem meu óculos. Mas finalmente a proeza se concretiza. Né? Pobreza, pensou? Muito pobre. Tá. No terceiro quadrinho, o pensamento de Mafalda é introduzido por uma oração adversativa. Então, ele não está pedindo para contextualizar com os outros. Ele só está dizendo que é introduzido por uma oração adversativa. Então, nós temos que ver a conjunção 1, 2, 3. Essa aqui mesmo, ó. Mas, finalmente, o mas, ela vai ser uma conjunção adversativa. O que ela é? Qual o tipo de conjunção que é esse mais? Né? Realmente é adversativa ou é algum outro tipo, não é? Conclusiva, concessiva. Ó, eu ia ser um pouco mais desconfiado. Eu leria pelo menos o quadro anterior. Não, você pode ler. Aqui nesse, se você vai se sentir mais seguro, pode ler. Só que nesse caso aqui não vai fazer diferença, porque ele está falando que ele tá falando do início, né? Falou, ó, que esse quadrinho específico, ó, o terceiro quadrinho, está sendo introduzido por uma oração adversativa. Então, o que está iniciando o quadrinho, né? E a oração, no caso, ela vai seguir ela vai seguir a conjunção, né? A conjunção, na verdade, ela vai ser a conjunção, ela vai ser determinante aí, qual tipo de conjunção que nós vamos usar para o sentido da oração, né? Então, se você quer escrever uma oração adversativa, você vai colocar uma conjunção adversativa. Se a oração é conclusiva, você vai colocar uma conjunção conclusiva, né? Então, já que ele falou aí da oração adversativa, naturalmente, nós vamos utilizar uma conjunção desse tipo também, né? Adversativo. Adversativo. Né? Sim, e... Eu acho que está bem claro o enunciado. Aí, lendo aqui o segundo, ele realmente, eu bato o martelo que ela é adversativa, ela contrasta. É uma ideia de oposição, né? De oposição com a ideia anterior. Então, você pode ler também, você pode ler o quadrinho anterior. Olha, nessa altitude, altitude, né? Eu letrei pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não aumenta o zoom aqui. Você pode clicar na imagem, aí aumenta. Nessa altitude e falta de oxigênio, aí aumenta um pouquinho mesmo. Nessa altitude, a falta de oxigênio torna a respiração mais difícil, mas finalmente a pobreza se concretiza. Então, eu acho que está certo, na minha opinião está certo, porque ela dá-se uma ideia de oposição, tem dá uma ideia de esse negócio de adversativo, contraste. Vamos ver aqui. Olha, a questão está certa. Exatamente. É isso mesmo. Estou certíssimo. A próxima aqui é a locução, uma vez que introduz no período em que ocorre ideia de causa. Uma vez que.
Vamos ver no texto, então, aqui, para ter uma ideia, né? Porque você tem que saber ali onde que a conjunção se encaixa, qual tipo de conjunção que é, mas também tem que dar uma olhada no texto, como é que tá, porque, de repente, contexto, né? não todas as conjunções, mas tem conjunções que integra mais de um grupo, entendeu? Aham. Agora eu não sei falar de cabeça quais são, mas tem. Apenas saiba que tem conjunções que ela pode ser uma coisa ou outra, né? E Ó, geralmente essas mais corriqueiras também. olha só aqui, ó. Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Opa, já é nós aqui Uhum. nas questões daqui uns dias, né? Mas ele nunca errava, e já não Aham. havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Opa, aí profetiza isso aí para nossa vida aí. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Tá, a locução, uma vez que introduz no período em que ocorre uma ideia de causa. Então, esse uma vez que vai ser causa, mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar. Uma vez que não havia mais dúvidas. Poderia ser já que, né? Ela, Uma ela tá, causa, ela tá mais para, ela uma tá ideia de mais causa. para, Conclusão? ela tá mais para conclusiva do que causa, cara, sei lá, hein? Uhum. Ela tá sendo Então, conclusiva. eu fiquei, assim, nessa dúvida também. Olha, a Simone chegou aí também. Oi, Porque, Oi, Simone, tudo bem? oi, Simone, bem-vindo aí. Você viu aqui a questão que nós estamos resolvendo ou você acabou de entrar? Eu não eu reparei. entrei agora. Tá, então vou ler o enunciado. Pode continuar resolvendo Tá, aí, que eu acompanho pela tela tá. compartilhada. E assim que abrir, Uhum. eu. Certo. Tá, então a questão que ela falou é o seguinte: a locução, uma vez que introduz no período em que ocorre ideia de causa. Tá. E aí no trechinho tá aqui, ó. Mas ele nunca errava e nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. E aí que esse uma vez, a minha dúvida é o seguinte: aqui na questão ele disse assim que introduz no período que ocorre uma ideia de causa, tá? Só que aí será que não é uma conclusão? Esse uma vez que não está iniciando uma conclusão, será? Ou realmente é causa, igual está afirmando aqui? Ou então outra situação, assim, eu fiquei, essa aí foi a dúvida que me deu, não tem que ser um ou outro, né? O que você acha que esse uma vez que ele está fazendo da vida aí? Ela, eu vejo ela como conclusiva, entendeu? Aham, Eu acho que causa seria mais difícil do que conclusiva ou final. Eu acho que, olhando ela assim, eu analisaria por esses dois pontos, ou conclusiva ou aham. final. Então, eu só levantei esse questionamento aí para a gente refletir, né? Uhum. Mas as conclusivas são quais? São é, aquela, portanto, né? É, Contudo, são assim, essas daí. contudo, E eu não lembro dessa uma vez que por lá, né? Eu acho que assim, que tem grande chance de estar certo essa questão, né? Isso aí foi Uhum. só uma interrogação que eu coloquei aí para dificultar um pouquinho mais. Só que pode ser que esteja certa, que seja realmente uma ideia de causa, né? Uma vez E o que que. vocês acham? desce um pouquinho a tela. O meu computador aqui Tá. tá lento para abrir. Assim, mas ou mais para cima, lá no começo do texto. Aí mesmo, calma aí. Ah, tá. Aham. Ideia de causa. Pode subir a tela. É para ser causa, ele teria que ter. Você acha que teria que ser outra Não, conjunção? não, eu acho que não tá como causa, não. Porque, de toda forma, mesmo que se fosse, ele não seria causa ali. Ele nunca Porque errava. causa, porque causa sempre vem primeiro, né, no contexto. Então, Analisando, sem analisar uma vez que. E aí não havia mais dúvidas.
Não tá como, Uhum. como que acontece primeiro, né? E no lugar desse uma vez que aí, cabe o porquanto também, né? Porquanto não Já, havia mais Uhum. dúvida, cabe o já que e nenhuma já que dessas não havia mais dúvidas, também cabe. Já Aham. que, só que, olha, Então, Mas aí, o já que, no caso, já que não havia mais dúvidas, aí, no caso, ela não é conclusiva. não é conclusiva, né? Não é. Então, a não, gente fazendo essa substituição, a gente vê que substitui por outra. Essa outra. Ficaria no sentido de uma explicação, né? uhum. Eu tô analisando ela por duas vertentes aí, ou explicativa ou Uhum. conclusiva. Tá, Agora não consigo ver ela como certo, como entendi, causa, como ideia de causa. entendi. Ó, eu, particularmente, eu acho que é causa. Sabe por quê? Isso já batendo nas cabeçadas que nós demos nas questões anteriores. Se você for reparar bem, essa aqui, essa é uma oração que ela está na ordem invertida, entendeu? E esse do meio aqui vai ser um termo deslocado, que ela pode ser retirada, olha. E já nem havia mais o que errar, tá? A gente pode retirar que não vai fazer falta aqui, no sentido, né? No sentido da oração. Aí, se nós realinharmos aqui, ó, uma vez que não havia mais dúvidas, ele nunca errava. Pode É, tirar esse Aham. mais aqui no reenquadramento, pode retirar um termo, uma conjunção, uma proposição, um pronome que vai modificar o sentido, né? Pode retirar. Então, uma vez que não havia mais dúvidas, ele nunca errava. No meu ponto de vista, esse aí seria assim a ordem direta. Essa aí seria a ordem direta. Uma vez que não havia mais dúvidas, ele nunca errava. Vendo desse modo, ele é causa. é, E ele nunca errava passa a ser a consequência, não sei, talvez. Então, no meu ponto de vista, mesmo sem lembrar realmente, eu confesso aqui que eu não estou lembrado uma vez que qual conjunção que é, eu decorei faz tempo, esqueci já, eu não estou lembrado aqui de cabeça qual tipo de conjunção, daqui a pouco a gente confere, mas agora eu não lembro. Mas indo por essa visão de que é uma frase que está na ordem inversa, uma oração, e recolocando ela, ficaria assim, uma causa que ela está vindo antes, isso. Uhum. entendeu? E Então eu acho mesmo que é causa. E mesmo que se substituir, por exemplo, já que não havia mais dúvidas, né, colocando nessa ordem direta, ele fica como. E tem um detalhe, quando é explicação, geralmente ele está ligado ali a causa e consequência Uhum. É, também. vocês acham que tá? Eu vou marcar que tá Eu vou certo. marcar certa. Olhando por esse contexto, eu vou marcar certa. Uhum. Eu vou seguir a ideia de antes, né? Mas fiquei balançado agora com essa explicação aí. É, Mas porque se por a você. questão de honra, eu vou marcar errado. Mas Não, eu tô assim, falando assim porque aí nós você erramos várias falando, questões assim. Eu não é, sei se é isso, mas se você substituir por já que, dá esse sentido de explicação, que lembra então aquela coisa de causa e consequência, né? É, e eu caí na minha própria explicação, porque aqui cabe o porquanto, né? E o porquanto ele pode ser causa também, Isso, ah, entendeu? porquanto, É, ele verdade? entra, agora que eu tô vendo, eu falei, eu isso dei o, é dei o para exemplo, ver. mas fiquei marcando errado. Ela vai Uhum. ser certa mesmo, essa questão Então vamos aqui. marcar, vamos conferir Eu vou aqui, ó. marcar errado só pra por Eu honra mesmo. falei, É eu marquei, certo. sim, mas só que eu queria, eu acho que eu cliquei errado aqui, ó. Eu O É, marquei, Daniel que falou que ia marcar marquei, errado. foi o Daniel que me induziu. Eu Eu marquei errado no marquei certo, gabarito. eu acertei. ela é Ó, certa mesmo. eu também considero que eu acertei. Eu marquei aqui, eu acho que na hora que eu fui clicar o negócio na tela aqui, o Daniel falou errado e eu coloquei errado na hora. Mas Olha só ali, que eu, Ó, Daniel, na só que eu ó, falei aqui, ó, explicação, certo. vai na última parte da explicação, ela fala aí, ó, mas ela nunca errava e já nem havia mais o que errar. Aí esse porquê, ele entra no lugar de porquanto também. E aí, Uhum. porquê ou porquanto não havia mais dúvidas, e lá entendeu? em É, cima tem, ó, os conectivos causais. Porque, visto que, porquanto. Esse porquanto eu decorei
é porque você estava falando, eu ainda estava me situando aqui na questão. Esse porquanto, para não confundir ele com conclusiva, é só lembrar ali, ó, desse porquanto. O que lembra de porquê, que daí Sim, você relaciona a causa. a causa. Aham, Foi essa minha, eu pensei assim, porque a aham. gente vê muito esse porquanto na Bíblia, ele é muito usado na Bíblia. Olha só, É, esse aqui é o meu resumo, olha. O meu resumo dessas questões. Esse é o resumo das questões que nós resolvemos antes, das questões que eu resolvi com a Simone, as que eu resolvi sozinho. Eu fui fazendo esse aham. resuminho aqui, olha. E aí nós Ai, do falamos que é céu. causa, né? Ó, causa aqui, ó. É Causais, causa. causais. Porque, uma vez que, sendo que, visto que, porquanto, como e etc. Eu acho que não é etc. Um desses outros. Tá, então, tá aqui, ó, causa. Causais é uma conjunção causal. Olha, porque, uma vez que, sendo que, visto que, porquanto, Aham. como. São as principais, né? Mas existem outras também. Esse resumo você colocou no site? Ou Não, não? não coloquei ainda não. Tá só aqui no meu tablet aqui. Mas eu vou colocar. Depois eu vou. Eu estou pensando em colocar ele por fatias, por exemplo. Eu coloco aqui só esse trechinho, entendeu? Eu tiro um print, porque eu acho que fica melhor de acompanhar, né? Ou coloco ele todo, igual eu já fazia Coloca antes. ele todo. Pode, Né? né? Porque já lê ele na íntegra, né? Aham, tá certo. Ah, eu vi o porquanto aqui também, olha. Eu passei o olho aqui, ó, É, explicativo, ó, por quanto, ó, entendeu? Ó? sim. Tá vendo aqui, olha? Ele é explicativo também, ó, entendeu? Ele é aquele tipo de conjunção que toma outras formas que a gente estava falando agora há Isso, é o que eu pouco. estava falando. Aham. Então, ele também pode ser uma conjunção coordenativa Isso e aí, explicativa, isso além aí da é que nós vimos cara, na questão ali, né? isso aí é cara do Sesc. O Sesc adora essas conjunção, porque trabalha mais de Uhum. uma. Que o É, cara faz hora extra, né? Faz duas Olha, conjunções. nesse resumo aqui, eu coloquei sobre as conjunções e também coloquei sobre orações, né? Peguei o contexto ali, ó. Por exemplo, que negócio de oração coordenada sindética, assindética, que é um negócio que às vezes gera dúvida, né? Eu coloquei aqui também, olha. Assim, pegando ali o gancho na explicação do professor e consultando a teoria. Então, eu mesclei aqui conjunções com orações. Oração Aham. subordinada, oração coordenada. Depois eu mando lá para vocês. Esse é bizu, vai ser bom pra gente isso aí. Bisu forte. Ó, Daniel, você me induziu ao erro aqui, ó. Marquei a questão aqui, é culpa sua. Na hora que eu fui clicar, Errada. você falou errado, Eu errado. Aí foi, marquei, marquei errado. essa eu marquei errada só por honra mesmo. Eu sabia que ela estava certa. Você me sacaneou aqui, você está me devendo uma questão. Vai manchar aqui minhas questões. A Minha reputação. estatística, minha estatística aqui. Tá, então vamos ver aqui. A próxima, 57. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo portanto fosse substituído por conseguinte. Ah, cadê o portanto? Aqui em cima, ó. Vamos ver aqui um trechinho para trás. Ó. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público. Esse portanto aqui, ele está dando uma ideia de conclusão, né? Sim. Vamos ver E aqui. ele dá uma ideia de conclusão por conseguinte, eu acho que muda não mudaria a correção gramatical, mas o sentido sim, entendeu? E a Mas ele questão está fala falando só, aqui, ó, a a correção questão fala só gramatical. sobre a, a questão fala só sobre correção gramatical, né? Uhum. E se Tá, ela falar mas sentido, não sei. você acha que muda o sentido? Você acha, Simone, que muda o sentido? Ó, o seguinte é preciso estimular a integridade. Eu acho que é porque a gente não usa, pelo menos eu, Não é comum, né? não é comum, né? Por isso que parece que dá um outro sentido. Eu acho assim que não vai mudar o sentido. Eu acho que o por conseguinte seria assim, tipo que por consequência, né? Dando uma ideia de
também sendo uma consequência, sei lá, dá o mesmo ar de conclusão, não dá? Portanto, cara, olha só, eu vou porque ser o próprio... teimoso nessa bicha aqui. Porque, sim, eu acho que a questão está certa. Mas eu acho que ele falou que manteria a correção gramatical, só que eu acho que se ele estivesse mencionando o sentido, também continuaria com o mesmo sentido. Não mudaria o sentido. Eu acho que estaria certo. Eu bateria o martelo em certa, porque tá falando só sobre correção gramatical. Se tivesse sentido, ia me deixar em dúvida, de verdade. Mas não, ela tá eu certa. eu marcaria certo das duas formas, correção gramatical Ela e o tá, sentido. do jeito que ela tá aqui, eu acredito que ela tá mais chance de estar certa, sim. Quer ver? Vou marcar aqui para a gente conferir. Daniel, não fala nada enquanto eu perto aqui, senão você vai me induzir a erro de novo. Certo, né? Vamos ver o comentário dela. Certo. Tá certo, a questão vai estar certa. Não tem erro. Portanto, por conseguinte, eu vou olhar aqui no meu esqueminha aqui. Conclusiva, né? Conclusiva. Tá aqui, conclusiva. Sim. Na última parte. Logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, etc. Por conseguinte, né? Tô falando conseguinte, mania. Por conseguinte, etc. Aí poderia ser substituído por qualquer uma dessas, inclusive por etc. Ela equivale, né? Ela equivale. Equivale, exatamente. Então, beleza. Próximo aqui. Vamos. 58. A expressão de sorte que denota algo positivo, tendo sido empregada no texto para defender o lado positivo de o orçamento público constituir um orçamento programa. Tá? A expressão de sorte que está falando aqui que denota algo positivo, tendo sido empregada no texto para defender o lado positivo de o orçamento público constituir um orçamento programa. Então está dizendo que de sorte é um negócio positivo, que ela defendeu o fato do orçamento público ser um orçamento programa. Vamos ver aqui. Muito mais do que um mero documento de estimação, a fixação das receitas e despesas, o orçamento, conforme o texto constitucional vigente, constitui um verdadeiro sistema integrado de planejamento, de sorte que, constituindo um verdadeiro orçamento programa, o orçamento público passa a constituir etapas do planejamento. Então, ele diz que é algo positivo. Essa parte aqui, eu acredito que está legal, está certo, né? Tendo sido empregada no texto para defender o lado positivo de o orçamento público constituir um orçamento programa. Eu acho que sim, que ela dá uma ideia de que ela está defendendo, né? De sorte que defendendo esse fato, né, do orçamento programa. Lembrando desse orçamento, esse orçamento programa. Esse de sorte que ele seria uma locução, né, Helder? É isso? Sim. É uma locução. Eu acredito que seja, porque é um conjuntinho aqui, né? Eu não estou vendo, assim, nenhum erro aqui. Eu acho que está certo. O que vocês acham disso aí? Pois é. A princípio, assim, lendo o contexto, parece que dá essa... Defender. Denota algo positivo. Eu não estou já afirmando de cara que está certo, não. Estou falando assim que aparentemente eu não estou visualizando alguma coisa errada. Pode ser que tenha. Vamos... Eu não estou achando. De sorte que... Eu não lembro onde que esse de sorte que se encaixa. Também não lembro. Pode ser alguma ideia de contraste também. Por exemplo, se ele estiver integrando um grupo de conjunção, digamos assim, adversativa, eu não sei se tá ou não tá, né? E aí, no caso, o que parece ser não é, né? Não quer dizer que dê sorte que é alguma coisa boa, se for adversativa, né? De contradição, né? Eu não sei, eu não lembro agora onde que se encaixa esse de sorte aqui. Por isso a minha dúvida. Aparentemente, lendo assim, da forma lógica, parece que está certo, mas a pegadinha pode estar nesse de sorte que, se ele estiver integrando algum outro
esquema aí que não seja legal, né? Vocês não lembram não também, né? Ele tá ocupando o lugar de uma vez que esse de sorte que. Uma vez que... Ele tá ocupando o mesmo lugar, se você olhar bem aí. E uma vez que não traz uma ideia negativa. Uma vez que não traz a ideia adversativa, né? Constitui um verdadeiro orçamento programa. Ó, eu vou ler aqui para ver se eu consigo esclarecer. Ó. Muito mais do que um mero documento de estimação e fixação das receitas e despesas, o orçamento, conforme o texto constitucional vigente, constitui um verdadeiro sistema integrado de planejamento, de sorte que, constituindo um verdadeiro programa constituindo um verdadeiro orçamento-programa, o orçamento público passa a constituir etapas de planejamento. Aí se você tentar colocar esse uma vez que no lugar de sorte que, ele também daria certo, entendeu? Não perderia o sentido e nem a correção. E uma vez que aquela hora nós vimos que é causa, né? Uhum. Então tá. Então, ó, você lendo aí ficou mais claro para mim. Mas então vamos partir dessa hipótese. Ele é causa. E se ele é causa, ele está defendendo? Ele não está defendendo, né? Ele não está defendendo uma ideia. Não, ele está colocando uma consequência, né? Aqui, ó, pode... para mim, tá com a ideia de consequência. O fato dele ser isso, tudo que falou lá em cima, ele constitui esse orçamento-programa, no caso, entendeu? Eu acho que... O orçamento público constitui um orçamento-programa. De sorte que tá com a ideia de consequência, não sei, tá? Tá estranho. Eu acho que tem alguma coisa a ver com causa e a consequência, mas só causa que... e consequência, mas não seria uma coisa boa, né, assim. Eu acho que a consequência não quer dizer que está sendo defendida, né? Você simplesmente está constatando, não quer dizer que está defendendo. Isso, Então, naquela hora nós vimos que uma vez que seria a causa, né? É causal. Caramba. Então, se ela é uma causa, eu acho assim que ela não está necessariamente defendendo. O que vocês acham? Se ela é uma causa, ela está defendendo? Eu acho que é alguma coisa natural, alguma coisa está só constatando. Se for nesse sentido. Entendeu? Eu ela não acho vai que está defendendo. Então, por isso, eu vou marcar que está errado isso aqui. Vamos ver, né? Tá errada mesmo. Opa, tá errado? Ela tá errada mesmo, Ela não denota algo positivo, é o que tá falando aqui, né? Oi? O Bill, pede pra ele entrar aí. Errado. Ela tá errada. Ela... Porque assim, eu analisei ela da seguinte forma. Vai ter errado. Eu analisei ela da seguinte forma. Não é o que tá falando no excerto aí, né? Falando que essa expressão denota algo positivo. Não é necessariamente isso. Não. Sim, vai falar. Ela vai... Pelo que eu entendi, a assertiva está falando aí. A expressão de sorte que denota algo positivo, tendo sido empregada no texto para defender o lado positivo de orçamento público. Constituir orçamento programa. E não é isso, está sendo mais uma explanação da consequência disso, e não que seja algo positivo, entendeu? A explicação aqui, ó, ficou bem clara. Ela fala assim, ó, a expressão de sorte que é equivalente a de forma que, de maneira que. Essa é uma locução conjuntiva consecutiva, que indica ideia de consequência. Assim, a expressão destacada em negrito
não foi empregada para defender o lado positivo de orçamento público, constituir um orçamento-programa, mas sim a consequência de o orçamento constituir um verdadeiro sistema integrado de planejamento. É realmente consequência. E sendo consequência, ele está só constatando, não quer dizer que está defendendo, né? Não está defendendo. Beleza. Então, nós já estamos aqui na questão 58. Vamos parar nessa aqui, né? Já resolvemos. Iam ser 10 questões, já são 12, né? Já foram 12. Dá para a gente pausar nessa aqui e depois a gente resolve mais, né? Sim, pode ser. Aí a gente podia fazer mais à tarde. Podia fazer mais à tarde, né, cara? Pode depois ser. do almoço. Pode ser à tarde mesmo. Eu tenho aqui uma lista. Eu tenho aqui uma lista de tarefas do lar para fazer. Eu já fiz as minhas. Tem que lavar a garagem. Agora eu vou estudar. Tem que lavar a garagem, tem que limpar o escritório. Eu vou voltar a responder legislação penal. Tô fechando a bateria. Aí eu tô em QAP aqui. Qualquer coisa você chama. Qual legislação que você vai responder depois? Eu tô fazendo legislação penal e interceptação telefônica. Aí depois eu vou para administrativo. Vou fazer. Essa da legislação, você vai responder agora ou mais tarde? Eu vou terminar, eu tô na questão 44, eu vou até a 50, eu vou terminar agora, tipo... Tá. Não, então deixa, porque eu tenho que ver legislação, mas deixa, porque eu ainda tenho que olhar essa parte, por causa do concurso do Amazonas. Sim, você tá em qual assunto? Então, não sei, tem que ver aqui, sim. Porque a prova é na outra semana, daqui 15 dias. É uma pergunta difícil, qual assunto que eu tô? Daniel, não faça pergunta difícil. Não faça pergunta difícil. Eu tô seguindo uma loja que eu tô pegando o edital verticalizado e tô indo por ordem, assim, por exemplo, eu fechei a meta, aí eu volto lá em cima e vou descendo e subindo, entendeu? Nas matérias. Não, eu pensei em hoje, agora depois do almoço eu vou fazer aquela revisão de tudo. Eu vou pegar por matérias, né? Por isso que eu perguntei para o Helder se tinha colocado. Eu vou pegar aqueles resumos de português, aí depois que eu terminar português eu vou revisar. Então lendo aqueles bizus também que eu tenho, né? Isso, porque elas são muito importantes. Daqui a pouco eu vou mandar então lá naquela salinha lá do site que eu criei, eu vou mandar lá os resumos de português. Eu tenho vários de português, que eu resolvi bastante questões esses dias, e eu vou deixar lá então esses resumos, eu vou dar uma ajeitadinha neles aqui. Esse mesmo aqui eu vou colocar lá, esse resumo aqui, eu fiz ele essa semana agora. Depois que nós fizemos aquelas questões que eu levei PE naquelas primeiras questões lá, eu falei, não é possível, vou fazer um resumo aqui. E aí fiz, olha. Então, eu pensei nisso, em hoje e amanhã, olhar todos os resumos, ler aqueles bizus que tem de todas as disciplinas, porque eu tô errando, tanto na Paraíba quanto lá em Mato Grosso, eu errei 2 questões de penal, que não era para ter errado. E aí eu vou ler com atenção, e aí depois, durante a semana, só vou fazer questões. Mas aí hoje e amanhã eu vou tirar para fazer revisão de tudo. E aí eu vou tentar fazer também uma redação, mas eu acho que a redação eu vou deixar para fazer amanhã. Mas aí a hora que vocês entrarem para responder questão, me fala que daí eu dou uma pausa e entro para responder questão. Beleza, tranquilo. Então, beleza, então vamos ficar nessa daqui. A gente podia fechar um cronograma aí todo sábado, né? Depois das 8 aí, não sei. Eu tô pensando em fazer tô pensando também em fazer um cronograma da semana. Também. Né? Eu tenho resolvido questões, eu não tô ficando sem resolver questões, mas tá ficando meio corrido. Por isso, às vezes, eu nem aviso para vocês, que eu entro rapidinho e resolvo umas 10 questões, 5 questões, mas aí quando tem essa discussão aqui, é bom que a questão fica fixada, entendeu? Isso aqui, cara, isso é a melhor coisa que tem, mano, a gente errar e acertar junto, não tem, eu acho que não tem, que fica não tem professor, não existe melhor professor no mundo, não, do que essa união, não, você tá doido. Certo.
Então, beleza, vamos ficar nessa questão aqui, depois a gente combina. Eu vou deixar salvo aqui esse vídeo dessa resolução nossa aqui, para depois servir de revisão. No próprio Teams, eu vi que ele fica armazenando aí, né, na equipe, ele vai armazenando. Mas depois eu vou jogar, de qualquer forma, eu vou jogar lá no Spotify também, porque eu gosto de colocar offline. E aí eu escuto depois, entendeu? Mesmo sem internet. Beleza. Vou terminar ali as minhas, aí de tarde eu tô por aqui também. Beleza, então. Então, até mais aí. Tchau para vocês. Tchau. Valeu. Tchau, Simone. Um abraço. Falou, Elza. Um abraço. Valeu. Tchau para vocês. Tchau.